Acho que é o sonho de todo mundo tocar nisso aqui, né? Eu estou aqui há um tempão, eu nunca toco nisso aqui. Aí hoje eu dei intervalo só para tocar. Paz de Cristo, irmãos. Todo mundo em paz? Graças a Deus. Antes da gente começar, eu queria conhecer quem está visitando a gente. Eu queria pedir para você ficar de pé, para a gente poder falar com você. Seja bem-vinda. Temos algumas pessoas aí. Eu ouvi sua gaita. Continuem de pé, a gente vai falar com vocês agora. Como é que a gente vai saudar os nossos visitantes, gente? No 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Você que está mais perto, fale com os visitantes, saúdem eles. Recebam bem essas pessoas que estão visitando aqui a nossa casa. Podem sentar, queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Iveson. Eu sou, pela graça de Deus, um dos pastores aqui dessa igreja. E eu, pela graça de Deus, também vou trazer uma palavra para você hoje. E eu espero que o Espírito Santo fale com você. Ele já falou comigo. E eu espero que essa palavra possa trazer vida e graça para o coração de vocês. Amém? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Quem está sem Bíblia ou gosta de ler a letra maior lá no projetor, ok? Eu vou ler junto com vocês no projetor para ficar melhor para todo mundo, ok? Do 42 até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Próximo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é Vivendo com Unidade, ou Vivendo Comunidade. Tudo junto. Em tempos de tecnologia, irmãos, tem sido muito comum que as pessoas se separem ao invés de se juntar. Quando eu era mais novo, estou ficando velho, mês que vem eu já fico velho de novo. Glória a Deus. Eu só tenho essa opção, né, gente? Ficar velho. Que bom, graças a Deus. Quando eu era mais novo, né, Timas? Menos. Quando eu era mais novo,
as pessoas sempre diziam que a tecnologia iria aproximar as pessoas. O que se viu na prática é que, de certo ponto de vista, elas aproximaram as pessoas, porque hoje a gente pode falar daqui do Brasil com alguém que está lá no Japão, num segundo, a gente fala, a pessoa já responde em linha do outro lado. Porém, essa comunicação feita através de um aparelho quebrou uma outra comunicação que é tão importante quanto que é essa aqui. Eu estou na frente de Lindo, o Lindo está na minha frente, eu estou falando com ele e ele está olhando para mim. E a gente substituiu uma coisa que era importante por outra. E perdemos todos o senso de unidade. Esse é um mal que tem acontecido no nosso tempo. No meio desse caminho todo, ocorreu uma doença que afetou o mundo inteiro. Ficamos reclusos dentro de nossas casas. Por muito tempo não pudemos nos saudar decentemente. Mesmo querendo estar juntos, ainda estávamos separados e esse buraco foi aumentando. E estamos agora no período após essa doença. E precisamos nos reacostumar às relações sociais, e precisamos nos reacostumar nos ambientes, e precisamos nos readaptar. Algumas pessoas gostaram desse ritmo mais excluso, mais distanciado, e continuam nos seus cantos, distantes de todo mundo. Acontece, meus queridos, que Deus nos fez para estar perto uns dos outros, mesmo. Ele mesmo está perto de nós o tempo todo. E Ele faz isso não somente para nos apoiar, mas também para nos dar o maior exemplo de que nós precisamos estar perto uns dos outros. E esse estar longe vem adoecendo as pessoas terrivelmente. Cada vez mais nós olhamos para o quadro social e nós percebemos o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento das síndromes de pânico e outras mais, porque as pessoas estão perdendo a referência umas das outras. Desse mesmo lado, nessa mesma direção, nós, como igreja, também temos sofrido com isso. Porque as pessoas não criticando quem precise estar longe, mas têm preferido estar diante de uma tela do que diante de outras pessoas. Isso não é bom. Tudo bem que às vezes a gente tem alguma necessidade e a gente precise, e o recurso da tecnologia está para suprir essa necessidade quando a gente tem. Mas às vezes a gente faz do nosso cotidiano uma necessidade. E essa necessidade, por fim, nos agride, complica a nossa vida. Salomão, em sua sabedoria, ele diz assim como o ferro se afia em outro ferro, o rosto de um homem se afia no rosto de outro homem. Nós precisamos disso aqui. Precisamos. É terapêutico isso aqui. É terapêutico para a gente quando a gente está aqui na frente e a gente olha para o rostinho de vocês todos. Dá medo também, tá? Vocês deixam a gente com medo. Não é por coisa ruim, não, é por coisa boa, é porque vocês são de Deus. E a gente tem que ter cuidado ao lidar com vocês. A gente não pode chegar aqui na frente e falar qualquer coisa para vocês. A gente tem que buscar do Senhor e buscar na palavra para trazer para vocês algo que seja válido. Mas é importante e é terapêutico para a gente olhar nos olhos de vocês, olhar no rosto de vocês e ver que o Senhor trouxe vocês aqui de novo, mais uma vez, em paz. Ah, mas eu estou com uma doençazinha, eu estou sentindo uma dorzinha. Beleza, irmão, mas não levou você para um hospital. Você está aqui. É um motivo para você glorificar a Deus, é um motivo para você exaltar o Senhor, é motivo para você ser grato no seu coração e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor guardou a minha vida. Tantas pessoas perderam a vida hoje. Mas você não. O Senhor trouxe você aqui.
Glorifique o Senhor. Agradeça ao Senhor por isso. E a gente percebe nesse texto que eu li aqui, o nascimento de uma igreja, dessa que nós hoje fazemos parte. A igreja de Cristo nascendo, sendo criada pelo próprio Deus, ali, em graça e entendimento, e a gente consegue notar nisso aqui, que a igreja não nasce de qualquer jeito. Ela nasce de uma forma. E ela precisa continuar dessa forma, porque a vontade de Deus é que isso continue. Só que, como eu falei com vocês, muitas coisas vão acontecendo e muita coisa vai se perdendo ao longo do caminho e a gente vai deixando coisas importantes de lado, porque a gente se desatenta. Não é porque a gente seja tão ruim assim, a ponto de esquecer daquilo que Deus diz para a gente, mas porque o dia a dia, o cotidiano, vai tirando a gente do lugar que a gente não pode se mover. E a gente vai sentindo outras necessidades e a gente vai colocando essas necessidades na frente e vai se perdendo das coisas. É por isso que a palavra precisa estar cotidianamente no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não se esqueça daquilo que Deus não quer que a gente se esqueça, para que a gente não deixe de lado aquilo que Deus precisa que nós nos lembremos. É preciso visitar de novo e de novo aquilo que Deus quer para a nossa vida, para que isso seja fixado no nosso coração e na nossa mente, para que a gente não se distancie de Deus. É muito fácil, irmãos, a gente se distanciar de Deus, basta a gente virar a cara para o outro lado. O pecado que está pertinho ali, toma a nossa vontade, toma o nosso desejo e nos empurra para longe de Deus. Não deixem que isso aconteça. E essa palavra de hoje, eu espero que sirva para nos relembrar de algumas coisas que são essenciais para a nossa vida cristã, como cristãos e como igreja. Vivendo com unidade. Não é simplesmente, irmãos, viver dizendo que está numa igreja. Não, não é isso. Não é simplesmente sair da sua casa, que é um local, e vir para um outro local. E sim, no coração, ter a disposição de comungar, de ter em comum, de entender a própria necessidade a partir da necessidade do outro. De olhar para o outro com graça, com misericórdia, com disposição para servir, porque foi assim que Deus olhou para nós. Está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para nós com disposição e com intenção de doar. Ele sabia que o que a gente tinha era insuficiente, então Ele deu de si mesmo. Para que nós tivéssemos nele algo que nós não tínhamos em nós mesmos. Então Ele pega Ele todinho, inteirinho, e entrega para nós. E esse ser inteirinho se parte por nós. Isso é grandioso, irmãos. É muita graça da parte de Deus fazer isso. E nós precisamos viver com unidade em primeiro lugar. Em unidade no Espírito. Nós não conseguiremos viver qualquer outro tipo de unidade se nós não estivermos em unidade com o Espírito. E não é o nosso, não. É o de Deus. A nossa unidade com o Espírito de Deus é formada a partir do momento que nós reconhecemos esse presente que Deus nos deu. O Filho dele, Ele mesmo, em carne, osso e sangue, dado aos homens para a salvação de todo aquele que nele crê.
o único caminho, queridos, não tem outro. A única forma da gente se ligar ao Espírito Santo em unidade é crendo que Jesus veio a este mundo em carne, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não adianta ser bonzinho, não adianta trazer um monte de roupa e lençol para encher aquela caixa enorme que está ali no fundo. Quando você sair, você dê uma olhada naquela caixa e veja o tamanho da responsabilidade que você também tem. Beleza? Só para vocês não esquecerem. Porque uma coisa não anula a outra, é sempre uma coisa e outra. Nós temos que nos ligar ao Senhor. Mas no momento que nós nos ligamos ao Senhor, vem outras coisas que também são tão importantes quanto. E aí a gente vai falar de todas essas outras coisas nas quais nós também precisamos ter unidade, mas se nós não tivermos unidade no Senhor, irmãos, se nós não tivermos o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, vivificado por causa dessa ligação, nós estaremos mortos em nossos pecados e delitos e nós estaremos perdidos. Nós precisamos crer em Cristo, nós precisamos crer no Cristo de Deus, enviado para a remissão dos nossos pecados, para que o nosso espírito seja vivificado e seja colocado de novo diante de Deus. Para que esse Deus eterno possa nos trazer a vida que há nele. A vida nele. Nós não temos vida sozinhos. Se o sangue de Jesus Cristo não nos purificar de todo o pecado, nós estaremos mortos. E Deus não nos quer mortos, queridos. Deus nos quer vivos para a sua glória. Vivos e ativos para a glória de Deus. É assim que Ele nos quer. E uma vez tendo unidade no Espírito, nós precisamos cultivar a unidade na fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Porque importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa igreja que nasce aqui em Atos era uma igreja completamente regada em fé. Eles não tinham limites, eles não tinham problemas, eles não tinham circunstâncias, nada os impedia de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. O que é que nos impede hoje de viver aquilo que Deus tem para nós? O que é que impede você de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? O que é que leva você para longe dos planos que Deus já revelou a você que tem a seu respeito? Aonde a incredulidade toca você, e nesse ponto, onde a incredulidade toca você, meu querido, você precisa combater essa incredulidade na unidade da fé. E quando a sua própria fé não for suficiente, olha aqui, olha para o lado aí e veja, a fé do seu irmão vai amparar e apoiar você. Porque Deus nos carrega de fé a partir dessa comunidade aqui, a partir daquilo que Ele nos traz na sua palavra, vivendo juntos, caminhando juntos. Ele carrega a fé no nosso coração, porque às vezes a gente está triste mesmo, às vezes a gente está acabadinho, bate um monte de coisa complicada na nossa vida, e a gente começa a duvidar de que Deus seja bom, como a gente estava cantando aqui na estante. A gente começa a duvidar de que Deus seja bom. Poxa, Senhor, de novo isso? Davi tem um salmo interessante. E Davi tem alguns salmos, e é interessante, irmãos, a gente ler salmos, porque a gente percebe o quanto Deus é bom, o quanto Ele merece ser louvado, como Ele merece ser louvado, e o quanto nós somos limitados nisso. Davi começa a reclamar. Olha só.
Davi começa a reclamar. Eu acho isso lindo na Bíblia. Que a Bíblia não esconde essas coisas. Ela mostra. Davi começa a reclamar. E falar com o Senhor a respeito do quanto ele tem sofrido, do quanto ele tem sido perseguido e de quanto o ímpio tem prosperado, enquanto ele tem padecido necessidade, passado por guerras e passado por perseguições, e os inimigos estão em cima dele, e ele está sendo reduzido a pó, e ele está na lama, e ele está na bad, ele está mal. E aí, ele vai fazendo todas aquelas lamentações, aquilo vai saindo do coração dele e de repente ele percebe que tem Deus. E aí chega lá no final do salmo, ele diz assim: mas aí, eu entrei nos teus átrios, eu entrei na tua casa, e de lá eu vi o fim de todos eles. Sabe, irmãos, existem muitas coisas finitas que parecem muito boas. E são. Mas elas são tão boas quanto finitas. Elas são tão importantes quanto temporárias. E Tiago diz alguma coisa muito importante. Ele diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque vocês pedem para gastar com os próprios deleites de vocês. Você sabe o que isso significa? Às vezes a gente pensa que é assim, não, Deus não vai me dar um carro, porque se Ele me der um carro vai ser para o meu conforto. Não é isso que Ele está dizendo, não. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente pede e não recebe, porque a gente não procura saber antes qual seja a vontade de Deus, para que, sabendo a vontade de Deus, a gente use aquilo para a vontade de Deus, e não para a nossa própria vontade. Porque a vontade de Deus, queridos, é boa, perfeita e... se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aquilo que eu colocar segundo a vontade dele, para mim, também será bom, perfeito e agradável. Mas sabe o que é que a gente quer? A gente não quer que seja bom, perfeito e agradável segundo a vontade de Deus, não. A gente quer que seja tudo isso conforme a nossa vontade. Só que a nossa vontade, irmãos, não é boa, muito menos perfeita e tão pouco agradável. Se nós cedermos à vontade do nosso coração, a gente vai matar o nosso irmão na hora que ele nos fizer passar raiva. A gente até diz, Deus te abençoe, com vontade de dizer, eu quero que um raio te parta. É só fazer a gente passar raiva. É só pisar no nosso calo. Paulo aos Gálatas, ele narra todas as obras da carne. Só tem coisa boa ali, né? Só tem coisa agradável, só tem coisa perfeita. Naturalmente, irmãos, o que a gente produz é aquilo ali, ó. Se você não sabe onde está, Gálatas 6, lá no finalzinho do capítulo, está lá. Todas as obras da carne, olhe lá, como tudo aquilo é bom, perfeito e agradável, olhe lá. Aí logo depois ele traz o fruto do Espírito, e ele já começa bem. O fruto do Espírito é amor. Irmãos. Amor. Para vivermos em unidade, nós precisamos de amor. E nós precisamos viver na unidade que só o amor de Deus pode trazer para nós. Amém. Só o amor de Deus pode trazer para nós. Não é esse amor podre e contaminado que o mundo tem pregado, não. Não. Esse amor permissivo, pecaminoso, cheio de imperfeições, não, irmãos, não é esse. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia não está falando desse amor imperfeito, não. Ela está falando de um amor de Deus perfeito, perfeito a ponto de dar o seu filho inocente por causa de mim, culpado. O amor salvífico. O amor salvífico.
Esse amor que salva também é um amor que redime. Esse amor que redime também é um amor que transforma. Esse amor que transforma também é um amor que serve, que se doa, que se dá, que não olha para o lado considerando o outro como menor, mas olha para o lado considerando o outro como maior, como mais necessitado do que eu. E olha para mim mesmo, me colocando no lugar que me cabe. Ah, irmãos, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus veio para servir. Nós só serviremos se servirmos. Não adianta viver uma vida ausente de serviço. Não adianta. Tiago diz assim, olha, você tem fé? Ok. Massa. Que bom que você tem fé. Beleza. Me mostre as suas obras. Quais são as obras da sua fé? Se você não tiver obras geradas pela sua fé, você está perdido. Na verdade, você não tem fé. E eu digo a vocês, irmãos, a principal obra gerada pela fé é o amor. Essa é a principal obra gerada pelo amor, pela fé. A fé gera amor no nosso coração. Amor profundo por quem está perdido. Amor profundo pelo nosso próximo. E quando Jesus é perguntado a respeito de quem é o próximo, Jesus contou uma história interessante. Ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado nesse caminho. E tomaram tudo dele, e bateram nele, e deixaram ele quase à morte. E passa um levita, olha aquele homem, diz: ih, rapaz, drogado. Deus é mais. Ó, o cara está lá, e ele, ó, vai contaminar a minha santidade. Gente hipócrita. Passa também o sacerdote. Olha para aquele homem e também passa de largo. E vem passando um samaritano. E aquele samaritano olha para aquele homem e faz exatamente o contrário do que os outros dois primeiros homens santos de Deus fizeram. Ah, Jesus. E ele se aproxima daquele homem. Pega aquele homem, coloca em cima da sua montaria. Leva aquele homem até um lugar de cuidado. Chega para o estaleiro, dono daquele lugar de cuidado, e diz: olha, cuida dele. Toma aqui dinheiro. Eu vou passar aqui na volta. E tudo mais que ele gastar, pode anotar no caderno aí que eu lhe pago quando eu voltar. E Jesus vira e pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Entendam, queridos, o seu próximo é aquele que precisa de você. Ai, mas ele, meu filho, tu nem sabe o que ele fez comigo e eu nem quero saber. Problema seu e de Deus. Vá orar. Vá. Dobra seu joelhinho, bota teu joelhinho no chão e vai pedir que o Senhor cure o teu coração para você perdoar o seu irmão e ter a capacidade de servi-lo. Porque se a gente não vive em unidade e em amor, nós não estamos em Deus não, meu irmão. É simples assim. Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Às vezes a gente acha que a gente tem algumas opções que a gente não tem. Tem opções que Deus nos dá. E tem outras que Ele não dá, não. Porque Ele mesmo não quis ter. Então Ele não nos dá. Todos acharam aí? Amém? Vamos ler junto.
1 João 4, 20. 1 João 4, 20. Amém? Vamos ler. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é? Repete alto. É o quê? Ah, Jesus. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não, irmãos, nós não temos a opção de não amar. Deus não nos dá essa opção. Não existe optativa. Você tem que amar o irmãozinho chato, sim. E o irmãozinho chato precisa deixar que o amor de Deus faça com que ele deixe de ser chato. Viu? Amém? Não é porque Deus manda a gente amar, queridos, que a gente vai se servir disso para ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão, não. Viu? Porque eu já vi muita cabecinha dura achar que tem o direito de ser pedra de tropeço na vida do irmão, porque Deus manda amar, você tem que me amar. Cuidado, viu, irmão? Para sendo pedra de tropeço, você não me parar no lugar das pedras no fundo do rio. Viu? Cuidado. O que Jesus disse é, ai daquele que fizer um destes meus pequeninos tropeçar. Cuidado. Muito cuidado. É para viver unidade no amor. E isso é coletivo. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós. Amemos uns aos outros. Quando Jesus é perguntado a respeito de qual mandamento mais importante, ele diz assim: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, igualzinho a esse, olha só. O segundo, igualzinho a esse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe, irmãos, uma diferença entre amar a Deus e amar ao próximo. São mandamentos iguaizinhos. Quem ama a Deus, ama o próximo. E você precisa amar o seu próximo porque você ama a Deus. Não tente separar essas duas coisas, porque elas não são separáveis. E também não tente dizer que ama o seu próximo enquanto você não ama a Deus, porque isso também é mentira, tá? Só existe amor perfeito quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e Ele enche o nosso coração com amor que vem dEle. Porque o nosso amor é imperfeito, completamente imperfeito, é insuficiente. Ok? Insuficiente. Tendo unidade em amor, nós precisamos ter unidade na esperança. Ah, irmãos, e como é bom ter esperança. Como é bom ter esperança. É muito bom ter esperança. Aqueles irmãos da igreja chamada primitiva, eles estavam juntos e eles eram regados todos os dias na esperança de Deus, porque eles viam sinais, milagres, maravilhas acontecendo o tempo todo no meio do povo. E hoje a gente está tão ausente de tantos sinais. Tão ausente. A gente está tão incrédulo de sinais, de milagres, de maravilhas, e a nossa esperança acaba escorrendo pelo ralo. Porque a gente não consegue perceber que o Senhor está vindo. A gente nem consegue perceber que Ele está perto. Quanto mais que Ele está vindo. A gente se perde nisso porque a gente não consegue alimentar no nosso coração esperança. A gente se perde disso porque a gente para de olhar para o nosso irmão e ver nele
o crescimento e os milagres de Deus na vida dele e não consegue olhar para os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Não, a gente quer prosperidade. A gente quer o banco. A gente quer a conta recheada. A gente quer um carro do ano. A gente quer uma casa chique e a gente considera que tudo isso seja milagre de Deus. Querido, você tem saúde, você tem paz, você tem alegria. Deus está colocando no seu coração coisas que não têm preço. E você está agoniado porque você não tem coisas que têm preço. Compreenda e aprenda a medir o valor das coisas que Deus tem dado a você e os milagres que Ele tem promovido na sua vida. Davi no Salmo diz: eu quero trazer à minha memória as coisas que trazem esperança para mim. O que é que traz esperança para você? Quando um desespero chega para você, o que é que traz esperança de volta para você? O que é que enche o seu coração? Não, ainda bem que vai morrer um tio meu e eu vou receber uma herança. Hein? Se eu não morrer até lá, eu espero ser transformado e estar com Cristo nos ares. Essa é a minha esperança. Mas eu tenho outras esperanças terrenas. Eu quero ver o jovem dessa igreja solteiro, tudo casado. Olha aí. Ô glória! Deus de milagres. Aleluia! Oh Deus! Olha, papai! Oh glória! Oh Jesus! Nós precisamos ter unidade no partir do pão, irmãos. Olhar para a necessidade no nosso irmão e daquele que nem é ainda nosso irmão e estender a mão. Unidade no partir do pão. Querido, querida, se está sobrando para você, não está sobrando não, ok? Aprenda isso. Se está sobrando para você, é para você repartir. Não é para você guardar. Jesus conta a história de um cara e ele chama esse cara de doido. O cara olha para os celeiros dele, vê os celeiros dele cheios, lotados de grana, um monte de grão, coisa para ele vender e ter dinheiro para o resto da vida. E ele diz assim, ó: cara, eu estou bem na fita. Eu posso parar de trabalhar hoje e eu vou ter grana para o resto da vida. Minha alma está resolvida. E aquele cara ouve uma voz que diz para ele: ô seu doido, você vai morrer hoje. Não é amanhã não, hoje. Essa noite você vai morrer. E tudo isso aí vai ficar para quem? E como diz o meme, tu vai para onde? Hein? Reparta. Não acumule para você, não. Não bote o seu coração aonde a traça rói, onde o ladrão rouba. Coloque o seu coração no céu, deixe o Senhor guiar a tua vontade. Parta o pão. Não fique ele para você sozinho, não. Não vale a pena. É muito melhor dividir. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Reparta. Não guarde para você, não. A gente tem um monte de dinâmicas aqui na igreja que a gente chama de obras de misericórdia. Engaje nisso. Procure servir ao Senhor nisso. Também não ache
que isso é tudo que você tem para fazer para o Senhor, ok? Não é não. A coisa mais importante que Deus quer que você faça, lembre, é viver na unidade do Espírito. Não esqueça disso. Viver na unidade da alegria. Alegria. Não é felicidade não, irmãos, ok? Alegria. Alegria é algo que atinge você na pior das tristezas. Alegria. É algo muito mais profundo, é algo muito mais na base. É algo que sustenta você na hora que você olha para tudo e não vê nada dar certo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Ele traz para nós, a alegria que é fruto da obra que o Espírito Santo promove em nós. Alegria. A alegria que nós sentimos no momento que o nosso irmão consegue algo que a gente queria conseguir, que é exatamente o oposto da inveja. Se a gente não consegue ficar alegre com a alegria do nosso irmão, tem algo muito errado com a gente. Muito, muito errado. Nosso coração está muito distante daquilo que Deus quer. E a gente precisa trazer ele de volta para o lugar, amém? Se por algum acaso o seu coração quiser fugir nessa direção, vira para ele e diz assim, tu vai para onde, filho? Volta! Alegrai-vos com os que se alegram. Não, não é assim não. Ok, você tem que chorar com os que choram, mas você precisa se alegrar com quem se alegra. Você precisa viver em unidade na alegria também, ainda que não seja a sua própria alegria, mas faça da alegria do outro a sua alegria e deixe o Senhor consolar você nisso. Deixe o Senhor colocar esperança e fé no seu coração a partir da alegria que você tem na vida do outro. Eu estou doente, seu irmão está sadio, liga para ele, irmão, você está são, ora comigo aqui, porque eu vou ficar são também. Mas a gente fica triste porque está doente, e fica triste porque o outro irmão está sadio. Gente, como assim? Não! Alegrai-vos com os que se alegram. Tenham unidade na alegria. Tenham unidade na humildade. E humildade, irmão, não é vestir uma chinela rasgada, uma calça furada e uma camisa usada. Não é isso que é humildade, não. Humildade é a capacidade que Deus nos dá de considerar o outro como superior a nós. E considerando o outro como superior a nós, servi-lo como quem serve a um patrão. Quando a Bíblia fala de servo, a Bíblia fala de escravo. Daquele funcionário que trabalha porque não tem opção. Nós precisamos olhar para o nosso irmão com essa humildade, de servi-lo como não tendo opção, ainda que tendo. Nós precisamos estar unidos nesse nível de humildade, considerando sempre o outro como superior a nós mesmos. Porque o que Jesus disse foi: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse o que vos sirva. Você que é mão estendida de Deus, estenda a sua. Ele vai pegar na sua mão e vai socorrer você. Porque a sua mão está estendida. Agora, se você ficar com sua mãozinha no bolso, você vai afundar. Erga suas mãos e ajude. Louvar a Deus também é ajudar o seu irmão. Você glorifica a Deus, fazendo com que o seu irmão esteja bem. É assim que a gente glorifica a Deus também.
Não é só abrindo a boca e dizendo glória a Deus, não. É fazendo com que o nosso irmão glorifique a Deus. É fazendo com que o irmão que está do nosso lado olhe para a nossa vida e diga: glória a Deus pela tua vida. Eu estava mal, mas essa palavra que você disse para mim me levantou. Mas às vezes, irmãos, o que sai da nossa boca corta mais do que faca. Não, irmãos, não. Não. Ah, porque você não sabe, ele é um pecador miserável e a gente é o quê? Nós somos o quê? Pecador lavado e redimido pelo sangue de Cristo. E porque nós somos pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Cristo, nós temos que fazer com que o nosso irmão também tenha consciência disso. Não é bater com a marreta na cabeça do irmão porque você viu ele errando, não. Porque se Deus fosse bater com a marreta na nossa cabeça, toda vez que Ele vê a gente errando, não tinha um vivo aqui, talvez ele fosse o primeiro a estar morto. Porque se vocês erram, eu acho que eu erro mais. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. Tem muita misericórdia de nós. Misericórdia demais. E para terminarmos, viva em unidade na perseverança. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Continue, meu irmão, não pare não. Não pare não. Não desista não. Vai vir um monte de coisa para fazer você parar. Não pare não. Não vale a pena parar. Não vale a pena parar. Atrás de você está vindo um monte de coisa que vai passar por cima de você se você parar. Não pare não, continue, olhe para frente. Olhe para o alvo que é Cristo e continue. Se você está fraco e você não consegue continuar, olhe para o lado, veja seu irmão prosseguindo e siga junto com ele. Você que está seguindo, olhe para o seu irmão que está fraco, que está caído, que está necessitado. Pega ele pelo braço e leva junto. Nós precisamos perseverar juntos. A gente não pode deixar ninguém para trás, não. A gente não pode deixar ninguém caído. Não foi isso que Deus fez por nós, irmãos. Deus não nos deixou caído. Deus não nos deixou mortos dos nossos pecados. Ele se deu para nós. Ele se entregou por nós. Nós não tínhamos salvação, não. Ele foi a nossa salvação. Ele se fez a nossa redenção. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não foi feito justiça de Deus por causa da sua bondade, não. Não é porque você é bonitinho, não é porque você tem uma estética italiana, não. Não rola. Se rolasse, eu estava frito. Não rola. Não, não é isso, não. É graça e misericórdia de Deus derramada sobre a nossa vida. E a gente precisa perseverar nessa graça e nessa misericórdia. E ajudar os nossos irmãos também a perseverarem nessa graça e nessa misericórdia. Para que quando nós olharmos a nossa vida, nós vejamos uma outra coisa. Atos 4. Versículo 32. Do 32 até o 35. A gente precisa ver isso hoje. A gente vai precisar sempre ver isso que eu vou ler aqui agora, hoje. Agora, continuando na nossa vida. Olha só. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Irmãos, eu não estou aqui fazendo pregação proselitista e pedindo para você vender sua casa e dividir, não, ok? Não me entenda mal. Não quero que você faça isso, não. Eu já disse para você antes o que é necessário. O Senhor derrama na tua vida para transbordar. E isso que transborda, reparta. Mas existem outras coisas que a gente precisa fazer repartir entre os nossos irmãos. Precisamos, sim. Precisamos fazer repartir bondade e misericórdia entre os nossos irmãos. Precisamos olhar para os nossos irmãos e no nosso olhar haver bondade e misericórdia. Porque quando Deus olha para nós em Cristo, Ele transmite para nós bondade e misericórdia. E é isso que nós precisamos transmitir uns para com os outros, bondade e misericórdia. Ele tem posto uma mesa diante de nós. Como diz Davi no Salmo 23, uma mesa diante dos nossos adversários. E tem feito seguir diante de nós, nessa mesa, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Todos os dias da nossa vida. Há uma mesa posta do Senhor diante de você hoje. Uma mesa de bondade e misericórdia. Coma dessa mesa. Se alimente da bondade e da misericórdia do Senhor. O mundo não tem isso para dar para a gente, não. O Senhor tem. E não é qualquer bondade, não é qualquer misericórdia, não. É misericórdia e bondade por todos os dias da nossa vida. Mas para reconhecer essa bondade e essa misericórdia, é preciso que primeiro nós reconheçamos Cristo. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nós estamos perdidos. Se você não conhece a Cristo ainda, é esse o Cristo que eu apresento para você. Um Cristo vivo, cheio de bondade e misericórdia. Que olha para a vida do perdido dizendo, você não está perdido, não. Eu sou a sua salvação. Eu sou a vida que você precisa, porque você estava morto. Mas se você crê em mim, eu lhe digo que você terá vida, e vida em abundância. Se você não conhece esse Cristo, eu convido você a conhecer. Se você ainda não tomou uma decisão para caminhar com Ele, eu convido você a tomar essa decisão hoje. Se você está caminhando torto com esse Cristo, ou por algum acaso você achou que Ele não foi suficiente para você na sua caminhada, eu convido você a se arrepender hoje e a recomeçar a sua caminhada com este Cristo que eu apresentei para você aqui hoje. Não é outro, não. Esse. De repente, você no seu caminho foi apresentado a um Cristo que não é o Cristo de Deus. E esse outro ídolo feriu você. E colocou você num lugar complicado. Saia desse lugar. Não fique aí, não. Deus tem misericórdia e graça na mesa dele para você. Deus tem misericórdia e graça na mesa dele para você. Abaixe sua cabeça, meu irmão. Comece a orar. Comece a pedir que o Senhor corrija o seu coração naquilo que você ainda não está conseguindo ter unidade, viver em comunidade,